Fala, meus aluninhos! Eu não poderia deixar de comentar esse edital do Hemocentro que saiu hoje, né, no Diário Oficial aqui do Distrito Federal. Só que como eu, professora Andréia, né, ministro a legislação do Sistema Único de Saúde aí, sobre as políticas públicas, né, o SUS, então eu sempre falo que eu não sou professora privativa da área da enfermagem, apesar de ser enfermeira, mas eu tenho um público aí vasto, que são os meus outros alunos, né, também da área da saúde e do administrativo, tá? Então, olha só, eu vou comentar um pouquinho sobre esse edital, que nós estávamos aí nessa espera louca, né, que é o edital do Hemocentro do Distrito Federal, e vou comentar correlacionado a essas áreas, né, que foram contempladas, tanto para analista como para o nível técnico, né, para o técnico, para vocês terem uma noção daquilo, né, que vai ser cobrado, direcionado a todos esses profissionais, tá bom? Então, olha só, o edital saiu hoje, é para o Hemocentro de Brasília, as provas serão realizadas aqui no Distrito Federal, tá? E nós temos aí, contemplando, né, essas vagas, tanto para o analista como para o técnico, né? Então, eu tenho aí no nível superior e o nível médio, direcionado às atividades do Hemocentro. Em relação ao certame, que é a banca, nós temos aí o IADES, né? Nós já sabíamos, né, dessa banca, ela já tinha sido aprovada e o IADES nós temos algumas particularidades em relação a uma prova, né, ao conteúdo, às questões, e essas questões elas precisam ser trabalhadas diretamente ao certame, à banca. Então tem que ficar atento como que ele cobra, né? Nós tínhamos aí o edital passado que foi de 2009, nós tivemos um outro certame, então as questões são totalmente diferenciadas, tá? Então tem que ficar atento a isso em relação à banca, como tem que trabalhar sobre o conteúdo, né, principalmente, mas também em relação às questões direcionadas a esse certame, tá bom? Os critérios de avaliação, tá? Nós vamos observar que aqui nós temos tanto para o nível médio como para o nível superior, a prova, claro, que é objetiva, entra como eliminatória e classificatória, e uma novidade, tá? Que essa prova discursiva, que é aquela redação, no edital passado, ele só cobrou para o nível superior, para o analista. Nesse edital vem para o técnico também, tá bom? Então vai ser um diferencial enorme isso daqui, que é a prova discursiva, porque nós temos aí para os dois cargos, tanto para o nível médio como para o nível técnico, né, como para o nível superior, que é o analista, tá? Em relação às provas de títulos, aí não, né? Nós temos privativo do profissional de nível superior, tá? Que é o analista, e essa prova de títulos aqui, eu sempre comento nas minhas aulas, né, ou mesmo nas gravações. Tem aluninho que fala assim, pô, professora, mas eu não tenho nenhum título, então não posso fazer esse concurso? Pode, meu cheiro, tá? Só que aqui é direcionado só a parte classificatória, tá? Então, se você ficou lá, sei lá, em 10º e você não tem nenhum título, né? Então, talvez sua classificação vai ser um pouquinho mais na frente. Você vai descer algumas casas porque não tem como apresentar esses títulos, tá? Esses títulos nós consideramos o doutorado, o mestrado, a pós-graduação e as especializações, tá? Considerando aí no mínimo uma carga horária de 80 horas, tá bom? Então, só entra como classificatório, não entra como eliminatório. Eliminatório é só a prova discursiva e a prova objetiva. Aqui em relação à prova, vai ser, já comentei que vai ser aplicada no DF, e nós temos aí o salário. Para o analista, nós temos esse salário aqui, né, determinado no edital, de 5.820 para 30 horas, tá? E para o técnico, nós temos aí um salário de 3.705, de 30 horas também. Lembrando que esse daqui é aquela base, né? Mas nós temos aí as gratificações, e aí esse salário com certeza vai ser alterado, né? Vai ser acrescentado aqui valores a mais, tá bom? Vamos falar um pouquinho em relação às vagas que foram contempladas, porque aí nas redes sociais já tá bombando, né? Eu postei que eu estava aqui já gravando, né, em relação a esse concurso, e os alunos já começaram a comentar, professor, e aí, vai sair para isso, saiu para aquilo, né? Não estou entendendo bem o edital. Então vamos explicar um pouquinho. Em relação ao analista, que é o profissional de nível superior, nós temos essa vasta demanda aqui, tá? Então nós temos vários profissionais sendo contemplados. Eu até coloquei e ressaltei aqui os profissionais da área da saúde, né, que é o meu público maior, mas eu também trabalho com administrativa, e vocês vão observar que o conteúdo, que é a parte básica, ela vai ser comum a todos, seja o analista ou seja o técnico, mas aí eu ressaltei porque vai, né, que você é do administrativo e acha que
para trabalhar no Hemocentro é só os profissionais da área da saúde, tá? E nós não temos só profissionais da área da saúde. Então ele fala aqui, né, administração, analista em laboratório, ele considera, né, biologia e a biomedicina e farmácia, tá? Então nós temos esses 3 profissionais. Aqui nós temos um quantitativo, segundo o edital, de 18 vagas, só que tem que considerar o cadastro de reserva, tá? Então aqui, como são profissionais da saúde, eu coloquei o quantitativo de vagas, tá? Então nós temos um quantitativo bem considerável aqui para esses profissionais, tá bom? Aqui entra arquivologia, assistente social, eu tenho 1 vaga, mas eu tenho 4 em cadastro de reserva. Comunicação social, contabilidade, direito, economia, enfermagem, tá? Enfermagem nós temos aí 10 vagas, né? E o cadastro de reserva 35. Lembrando que em enfermagem nós temos um quantitativo maior do que o edital de 2009, tá? Edital de 2009 nós só tivemos contemplado 7 vagas. Então agora é o momento de entrar, tá bom? Para farmácia, 2 e 8 em cadastro de reserva. Fisioterapia, 1 vaga, 4 de cadastro de reserva. Odontologia, 1 vaga e também 4 em cadastro de reserva. E psicologia, 1 vaga e também 4 em cadastro de reserva, tá bom? Então são todos esses profissionais que foram contemplados conforme o edital para analista. Para o técnico, né, nós tivemos aí, na verdade, já estava cogitando a possibilidade, eu sou doadora, então eu vou lá no Hemocentro de 3 em 3 meses e as meninas lá, as minhas aluninhas, as minhas amigas falavam, ih, professor, acho que não vai sair para técnico de enfermagem, né, só para enfermeiro mesmo. E não tivemos realmente técnico de enfermagem, alguns alunos já estão me perguntando, tá? Eles não colocaram técnico de enfermagem. Então, olha só, qual vai ser a opção, né? Brasileiro, a gente dá um jeitinho, né? Então, você vai ter a opção de tanto se inscrever como no técnico administrativo. Ah, professora, mas para que precisa? O que eu preciso para ser técnico administrativo? Meu cheiro, só precisa ter o nível médio, tá? Olha o quantitativo, nós temos 10 vagas e 80 em cadastro de reserva. Pô, não tem um técnico de enfermagem? Então vou lá para o técnico administrativo. Tem que ter só o nível médio mesmo, vou lá e faço. Mas você ainda tem a opção de fazer o técnico em hemoterapia, que é o técnico em laboratório. Ah, vai lá, faz um cursinho. Tem uns cursinhos que eles não são cursos demorados, né? Tem um curso que tem uma carga horária um pouco menor e aí você faz e consegue também ter a possibilidade de entrar aí como técnico em hemoterapia, tá? Ó, já tô dando as possibilidades. Não precisa ficar aí se lamentando. Ah, sou técnico de enfermagem, não tem. Se não tem para técnico de enfermagem, vamos para outra possibilidade aqui, tá bom? E aí tem técnico em informática, em contabilidade, radiologia. Nós temos 2 vagas, tá? E temos 8 aí em cadastro de reserva e o técnico em saúde bucal também 1 vaga e 4 aí para cadastro de reserva, tá, meu cheiro? Então não é para ficar desanimado, se é técnico de enfermagem, tem as possibilidades. Nós temos vários aluninhos que são técnicos de enfermagem, mas já estão fazendo, né, a faculdade, já está cursando o nível superior, então vem para cá, faz também aí para enfermeiro, tá? O negócio é poder entrar aí, ter essa possibilidade de estar trabalhando no Hemocentro, tá bom? Outra coisa que eu também quero ressaltar, em relação, o valor da inscrição eu não achei, né? Porque os valores eles estão aí mais de R$100, né? Os valores acima de R$100, mas nós temos aí o valor, né, da inscrição para o analista de R$58 e para o técnico de R$46,50, tá? As inscrições, muito cuidado com esse prazo de inscrições, tá? O edital saiu hoje, tá bom? Mas nós temos aí o início dessas inscrições dia 11/12, 11 de dezembro começam essas inscrições e elas vão até dia 6/2, tá? Até dia 6 de fevereiro, ou seja, nós estávamos aqui comentando esse edital específico para enfermagem, estava eu e o professor Elton, e aí a gente até comentou, né? Esquece, meu cheiro, esquece Natal, esquece Ano Novo, esquece, né, o Carnaval, mas aí depois que você passar, estiver lá na Fundação do Hemocentro, aí, ó, aí vai ter todos os carnavais, tá bom? Então agora é hora de focar, tá? Um edital muito específico, muito direcionado, e essas inscrições terminam dia 6 de fevereiro, tá? Em relação à isenção, doadores de sangue, tá? Então se você é doador, se você realizou no mínimo aí 3 doações, né? No caso mulher, nós só podemos 3, né? Durante o período de 12 meses, mas o homem pode 4. Então se você realizou aí 3 doações no mínimo durante esses 12 meses, né? Que antecedeu a publicação do edital, você tem essa isenção. E segundo também o edital, ele fala desses programas sociais, tá? Então, se você se enquadrar em algum desses, é só olhar o edital lá de forma mais detalhada para ver como é que vai fazer essa isenção.
Em relação às provas, professora, eu quero fazer para enfermeiro, exemplo, nível superior analista, mas eu também quero fazer para o técnico, porque são 80 vagas para cadastro de reserva, né? Se eu tivesse que fazer, eu também ia optar para tudo, tá? Então eu ia fazer nível médio, nível superior, e o legal é que nós temos essas provas em dias alternados, né? Então nós temos aqui primeiro o analista, que vai ser dia 5 de março, vai ser no período da tarde, 4 horas, tá? E o técnico vai ser no próximo, né, que é dia 19 de março, tá? Também no período da tarde, 4 horas. Lembrando que essa carga horária aqui, né, no caso dessas 4 horas, é por causa da prova discursiva, tá? Os nossos concursos, nós temos aí uma média de 3 horas, né? Então, 4 horas é porque nós já estamos considerando aqui a prova discursiva, que tanto cai para o nível médio como para o nível superior, seja o analista e o técnico, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Outra coisa importante em relação ao número de questões que nós temos e como que é feita essa divisão. Porque eu vejo muitos aluninhos, principalmente na área da saúde, tem aquele aluninho que fala assim, professora, eu vou dedicar mais a parte específica, né, as RDCs, toda a parte da enfermagem, porque isso que cai é o peso maior. Meu cheiro, é o maior erro, tá? Então nós temos que ter esse equilíbrio. A parte básica pega, apesar de nós termos aí o peso 1, mas ele coloca aqui um quantitativo de questões. Se você não conseguir esse quantitativo, você está fora, tá? Então tem que ter muito cuidado para equilibrar esse estudo, tá bom? Então olha só, nós teremos 50 questões. Dessas 50 questões, nós temos a metade, 25 para a parte básica e 25 para a específica, ok? Só que dessas 25 questões, seja da parte básica ou da parte específica, eu tenho que conseguir acertar no mínimo 13. Tá? Então, se eu não conseguir esse quantitativo, ou seja, 50%, né? Porque se a gente considerar, sei lá, 25 questões, se eu colocar metade aí dá 12,5, né? Então, 13 é mais ou menos 50%. Então, você tem que conseguir 50% da parte básica e 50% da específica, no mínimo. Combinado assim? Então, por isso que vai ter que equilibrar, né? Na hora de estudar, não ficar estudando uma coisa e esquecer a outra não, tá bom? Outra coisa importante também é que em relação ao conteúdo que é o de português, ele diz que você não pode zerar, tá? Então, se zerou português, está fora. Professora, mas eu acertei 25 da específica. Tá fora, tá? Então, também vai ser um diferencial enorme aqui, esse conteúdo aqui que é português, tá? Eu vou falar um pouquinho desses conhecimentos básicos, por quê? Porque, como eu falei no início, eu vou estar, professora Andréia, ministrando essa parte aqui do conhecimento básico. Então, eu ministro para todos os profissionais. Então, todos esses que nós acabamos de listar, a legislação, que é a 8080, tanto cai para o analista como para o técnico, tá? Seja da área da saúde ou seja da área administrativa, tá bom? Então, já estou fazendo o convite, tá? Para vocês participarem aí. Nós teremos aqui, né, um conteúdo totalmente direcionado, essa parte específica que é comum a todos os profissionais, tá? Então, nós vamos ter esse direcionamento e essa possibilidade de você estar adquirindo esse curso específico aqui para esse conteúdo básico, tá bom? Então, olha só, o que vai ter que estudar? Vou ter que estudar aqui a parte de português, né? São 8 questões. A parte de raciocínio lógico vão ser 4 questões, tá bom? Aí entra a legislação do Hemocentro, que vão ser 6 questões. Nessa legislação do Hemocentro, que eu tenho algo mais complexo, né? Então, vou ter que estudar LODF, né? Lei Orgânica do Distrito Federal, que já é muito comum para os nossos aluninhos que fazem, né, concurso aqui no Distrito Federal. A 840 também, é uma lei que eles sempre costumam cobrar, tá? A Lei Complementar 840. Entra a minha aqui, né, que é a 8080, a Lei Orgânica da Saúde, uma lei extensa, né, que faz todo o detalhamento desse sistema, fala das responsabilidades, fala dos objetivos, dos princípios, né? Ela é bem extensa. Depois também, nós temos aqui essa lei distrital, que é 4352, que fala desses resíduos de saúde, tá? O armazenamento, acondicionamento, o transporte. Então, principalmente para quem não é da área da saúde, esse conteúdo aqui é fundamental, porque isso daqui é o que elimina os alunos, tá bom? Depois ele fala dessa lei distrital, que é a 4990, que fala do acesso às informações, essas informações que não podem ser disponibilizadas, que são informações restritas, tá? Ele fala, tem uma complexidade, né, de normas definindo todas essas informações que são obtidas através desses doadores. Nós temos aqui também o decreto distrital, que é o 34.539, que fala do estatuto do Hemocentro. Então, estatuto, meu cheiro, e aqui o regimento interno, ó, não tem como passar nessa prova sem isso daqui, tá? Então,
Então, por isso que eu estou dando tanta ênfase, porque isso daqui cai para todos os profissionais, seja o analista ou seja o técnico. Eu vou ter que estudar isso daqui, tá bom? Não é específico só para uma área, não, tá bom? E aqui ele fala dessa resolução da Anvisa, que é da RDC número 63, que fala sobre esse funcionamento dos serviços de saúde, tá? Sobre essa estrutura, como que acontece, a qualificação, tá bom? Todo o direcionamento dessa parte. E ele termina com as normas de padronização, que é o ISO 9001, tá? Que direciona sobre a qualidade desse serviço que vai ser prestado, tá bom? Aqui nós também teremos direito administrativo, tá? Para todos, seja o nível técnico ou superior, e atualidades, tá? E lembrando que conhecimentos específicos, nós teremos aí 25 questões, só que com peso 2, tá? Conhecimentos básicos, nós também teremos 20 questões, mas com peso 1, tá bom? Então, meu cheiro, eu convido vocês a participarem aqui, né, das nossas aulas online. Nós teremos aí as aulinhas no presencial, né, direcionadas à parte específica de enfermagem, mas eu também não poderia deixar, né, de ressaltar os meus outros alunos, que eles sempre falam: professora, não esquece das nutris, né, não esquece aí da radiologia, não esquece do odontólogo, né, do psicólogo. Então, eu não esqueço, tá? Então, por isso mesmo que eu comentei essa parte aqui para vocês e convido vocês a participarem aqui das nossas aulas, tá? Num curso específico para os profissionais aí que desejam, né? Que tem esse desejo, essa vontade de fazer parte aí da nossa Fundação Hemocentro aqui do Distrito Federal, tá bom? Então, cola na prof, aqui pode colar, cola que passa, tá bom? Até a próxima.